Enquanto você manda sua participação, a gente vai direto para a redação da Jovem Pan News Curitiba falar com a Manuela Niklevics sobre uma decisão do Tribunal de Contas que mandou um prefeito do Paraná devolver parte do salário. Manu, bom dia para você. Explica pra gente aí o que aconteceu nesse caso. Vamos lá, Rafa. Bom dia mais uma vez para você, para o Mark e para todo mundo que nos acompanha. A gente está falando do prefeito da cidade de Jacarezinho, tá? É o Marcelo Palhares. E não é só ele que vai ter que devolver aí o valor referente a esse reajuste salarial para os cofres públicos. Isso também acontece com o vice-prefeito da cidade e alguns servidores municipais. Esse reajuste, então esse aumento no salário dessas pessoas aconteceu entre os meses de janeiro e julho de 2021. Em julho de 2021 já foi barrado aí pelo Tribunal de Contas do Estado. Por que está acontecendo toda essa discussão e por que eles vão ter que devolver esse dinheiro? Porque esse reajuste aconteceu em um momento em que o país ainda se encontrava em situação de calamidade pública, em situação da pandemia da Covid-19. Ou seja, durante esse momento, estava definido lá em lei federal que não poderia acontecer nenhum reajuste, nenhum aumento de salário para agentes públicos. Por quê? Porque o direcionamento de dinheiro em meio a uma situação de emergência precisava acontecer justamente para medidas preventivas, no caso da pandemia da Covid-19. Então a gente não tem exatamente ainda o cálculo realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de qual é o valor específico que cada uma dessas pessoas vai ter que devolver aos cofres públicos. Isso deve ser divulgado aí nos próximos dias, mas para quem nos acompanha já ter uma ideia, no caso do prefeito da cidade, tá? Qual que foi essa alta, né? Esse aumento aí no salário? Algo em torno de R$5.000 mensais. Ele recebia 12 mil e entre os meses de janeiro e julho de 2021 recebeu R$17.000 mensais. Então já dá para ter uma ideia, pelo menos no caso dele, do valor que ele vai ter que devolver aí aos cofres públicos. Rafa, Mark, já volto com vocês. Tá aí, portanto, né? Vamos ver como é que essa história vai terminar, mas é a inflação que mais corrói o nosso dinheiro, né? E o pobre é o principal prejudicado, porque quem tem dinheiro vai pagar um pouco mais, mas não vai abrir mão da carne, não vai abrir mão de algum alimento, por exemplo. Já o pobre não tem o que fazer, ele vai recorrer ao ovo, até o ovo que tá caro também, né, Rafaela Moron? O ovo não é mais o refúgio muitas vezes, porque tá caro também, uma dúzia de ovos aí tá custando mais de 10, 12, 15 reais. Pois é, o que a Manu tá trazendo ali exatamente é a questão do prefeito de Jacarezinho. Agora eu fico pensando, Marco, o seguinte: na pandemia, além dos problemas que a gente enfrentou em relação à economia, teve, obviamente, muita gente que perdeu emprego, teve muita gente que teve dificuldades financeiras para manter não só as suas compras, mas as suas contas em dia. Então, existia exatamente essa lei federal, aí com o decreto de estado de calamidade pública no Brasil, mas alguns prefeitos, pelo visto, que dá a entender aí o Tribunal de Contas, se sentiram à vontade para aumentar os próprios salários. Esse exemplo que a Manu trouxe ali de 12 mil, arredondando para aproximadamente R$17.300, foi feito de maneira indevida, irregular, enfrentava um momento de comércio fechando, empresário quebrando, auxílio tendo que ser pago aí pra gente que ficou sem ter como trabalhar. Existia a lei federal, mas alguns municípios, segundo o Tribunal de Contas, como Jacarezinho, entenderam que estava tudo bem aumentar o próprio salário, o salário do prefeito, do vice, do secretário, de todo mundo.